Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer puro em meu futuro, me trancar num quarto. Olá, galera. Boa tarde a todo mundo que está aí nos acompanhando. Quem está chegando, deixa um likezinho aqui na nossa live, curta, compartilhe também para que possa chegar mais pessoas. Hoje nós estamos numa live aqui muito especial, recebendo a professora da Fabico, pró-reitora de extensão da URGS, Sandra de Deus, e o professor do Instituto de Física da URGS, Alan Brito. Boa tarde, um prazer receber vocês aqui hoje. Boa tarde, Laura. O prazer é todo meu, conviver contigo e com o Alan. Boa tarde, Laura. Boa tarde, professora Sandra. Muito bom esse encontro. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Pessoal, hoje a gente está aqui para debater um tema super pertinente, né, que nós estamos há algum tempo aqui fazendo diversas reflexões acerca da conjuntura e achamos que seria extremamente pertinente nós também debatermos o racismo estrutural na academia. Então, nossa ideia de hoje é bater um papo, né, sobre negros na ciência. E como o Brasil anda uma loucura, né, e a nossa live acabou casando muito com o dia de hoje, que nós temos duas marcas que eu acho bastante objetivas aqui para o nosso debate. Uma é a entrevista, né, do Silvio de Almeida ontem no Roda Viva, uma entrevista histórica, falando sobre racismo estrutural, deu um show, demonstrou quanto que ele é um dos maiores intelectuais do Brasil no dia de ontem. E também, hoje, pela manhã, o Ministério da Educação revogou aquela portaria do Weintraub que destruía a possibilidade de cotas na pós-graduação, né? Então, nós debatermos hoje racismo estrutural na academia, acho que a gente tem o nosso debate em meio a dois debates colocados no dia de hoje bastante quentes sobre isso, né? Vou passar para o professor Alan. É um momento, acho que é um momento muito interessante, assim, para a gente poder pensar, né, a questão do racismo no Brasil. Eu acho que a fala ontem do Silvio Almeida foi realmente uma fala histórica, né, num programa também de muita visibilidade. Eu acho que é o tema do dia, né? Eu acho que as pessoas estão discutindo raça, racismo, então algumas pessoas estão buscando entender esses termos, né? Eu acho que é muito importante, já que a gente vai discutir hoje, né, dialogar um pouco sobre o racismo na academia, né? A gente tem que pensar também os conceitos de raça, de racismo, na perspectiva da ciência. Então, eu acho que, eu acho que faz parte da nossa aprendizagem, faz parte da divulgação de ciências, entender o que é isso. O que é raça, o que é racismo, né? Que processo é esse de racialização que todos nós temos que passar. E, por outro lado, o cenário nacional, né? As questões políticas que estão dadas, né, historicamente, nesse momento em particular que a gente está vivendo, onde as políticas todas estão pautadas pela raça. Então, eu acho que realmente é um momento interessante de pensar a universidade nessa perspectiva, né? Eu acho que a universidade tem muito a dizer, a contribuir para o debate racial no Brasil. Sem dúvidas, professor Alan, sem dúvidas. É um espaço completamente estratégico, né? Professora Sandra. Eu concordo muito com o Alan sobre isso. Acho que ao longo dessas trajetórias universitárias, né,
os negros, nós, de um modo geral, fomos ficando alheios a este debate na universidade, né? Então, não é o momento que nós vivemos agora, ele traz para a luz, ele traz para frente das câmeras, digamos assim, um debate mais presente sobre a questão do negro, a questão da raça nas universidades, né? Assim, mas a gente tem que pensar que esta é uma trajetória construída com bastante sofrimento, com muitas dificuldades ao longo dessa trajetória toda, né? Assim, e que se a gente só chega hoje nessa condição mesmo de estarmos aqui, o Alan, eu fazendo esse debate, aqui eu conversando sobre essa questão, quer dizer, é porque nós temos né, antecedentes, né, os nossos ancestrais todos que nos trouxeram até aqui, né, assim, para que a gente pudesse fazer isso. Assim. Quando a gente fala que nós, né, eu nem tanto que sou mais velha, né, que vocês, né, mas se nós estamos aqui hoje, né, em função de que as universidades públicas têm uma política de ações afirmativas de cotas, isso é absolutamente verdadeiro, né? Assim, agora, é verdadeiro, mas não é sem dor. É verdadeiro porque se coloca negros e pobres para dentro da universidade, mas não se dá a esses negros e pobres dentro da universidade, mas principalmente os negros dentro da universidade, uma melhor estrutura, né? Então, a gente sempre diz assim, ó, tem uma questão da representatividade. E eu tenho insistido muito que, para mim, né, e eu falo né, num lugar que, para muitas pessoas, ele é um lugar muito questionável. Eu sou pró-reitora de extensão dessa universidade há 12 anos já, né? Então não é pouco tempo, né? Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas dizem, isso é representatividade. Mas eu quero para além da representatividade. Eu quero a proporcionalidade. Né? Eu sempre penso que os negros e as negras, né, precisam estar proporcionalmente representados dentro da universidade. Né? Na ciência, nós precisamos não ser só objeto de pesquisa. Nós somos pesquisadores. Né? Nós temos um lugar de fala, nós temos que falar, e nós sabemos o que falar. Perfeito, perfeito. E o quanto aqui a Mariana Félix, doutoranda aqui da nossa universidade, também da ciência política, ela colocou um comentário que é, com certeza, uma indisposição na academia como toda em entender as questões raciais. Eu acho que nos últimos 20 anos de Fórum Especial, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que eles são um marco muito profundo do alargamento do espaço dos debates raciais dentro da academia, né? Muito por conta do debate sobre a democratização do acesso ao ensino. E essa ponderação que a professora Sandra colocou muito bem, assim, do quanto que somente alargar a entrada, ela nem só garante uma mudança estrutural, como ela também não garante uma mudança na produção do conhecimento. Né? Então, a gente conseguir alargar e consolidar esse espaço na academia, do ponto de vista de elaboração, de produção, ele é fundamental, né, no sentido de inverter essa lógica estrutural que está colocada, né? Professora Alan, pode fazer. Eu tenho uma, assim, para a gente poder, assim, pensar a URGS, né? Eu vou falar da URGS porque a universidade, né, onde eu estou, é a universidade a qual pertenço. Então, assim, pensar a URGS hoje, né? A gente vai fazer uma live, inclusive amanhã, para mostrar os números sobre a questão do assédio sexual, moral, que não é o tema de hoje, mas a questão fundamental nesse dado, por exemplo, é que a URGS, ela é composta 95%, né, é um resultado desse survey, 95% de pessoas brancas. Então, eu acho que, para a gente pensar também a questão do racismo na academia, né, e todo esse debate que a gente está fazendo, é também pensar nessa perspectiva. Eu acho que... Na proporcionalidade, né? Exatamente, assim, de pensar assim que se a gente está numa universidade, né, 95% branca, e esse é o quadro de muitas outras universidades, institutos, né, de ensino superior do país, nesse país que é a maioria negra, eu acho que
esse também é um momento para a gente travar esse debate, dessa racialização, também no sentido de pensar quem foram as pessoas que estiveram sempre aí e de que maneira essa universidade foi historicamente construída, em todos os seus aspectos, né? Sobretudo nos aspectos metodológicos, epistemológicos, né? Quem são as pessoas que estiveram o tempo inteiro pensando, falando, né? E qual é o impacto que essas novas pessoas, que esses novos corpos que estão chegando à universidade vai causar e já tem causado, no sentido assim de nos inquietar, né? Porque as pessoas que estão chegando, os negros, professores, estudantes, né? Sobretudo, né? São pessoas que estão querendo também um outro ambiente. Elas também querem agora discutir as suas trajetórias, as suas epistemes, que foram historicamente retiradas desse lugar, né, de importância nessa relação racializada de poder. Então eu acho também que é um momento muito importante para a gente pautar os corpos negros, mas também para a gente pautar abertamente, com coragem e sem medo, os corpos brancos, né? E que os brancos também se racializem assim, nesse processo, né? Que percebam por que essas pessoas estão ali. Então, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a terminar um doutorado, né? Então, as nossas famílias, e a gente aqui, né, 3 pessoas negras, né, um homem, 2 mulheres, a gente sabe que essas histórias são comuns a todos nós, né? Veja o seguinte, ó, um homem, 2 mulheres, uma mulher velha, ok? Por que eu vou dizer isso, né? Assim, ó, primeiro porque eu tenho 60 anos, né? Vocês imaginem, né, assim, eu também sou a primeira pessoa da minha família, uma família extensa, pobre, do meio rural, negra, a chegar na universidade. Sou a primeira a ter doutorado, né? Assim, mas isso, e aí que para mim está o grande problema que nós enfrentamos até hoje, que é um problema que nós viemos tentando, como negros nesse país, resolver. Isso nós não conseguimos ainda, e aí eu estou falando da minha geração, quer dizer assim, que eram pouquíssimos, quer dizer assim, quando eu fiz jornalismo na Universidade de Santa Maria, quer dizer assim, eu era uma menina negra, excluída, né? Porque era uma menina negra que os meninos brancos não iam namorar, os professores não iam apoiar, assim, eu não tinha chance nenhuma de ser jornalista, né? E acabei sendo jornalista, enfim, né? E fui, né? Assim. Mas não é essa questão, não é questão particular que eu digo assim, ó, é que nós viemos numa trajetória e que se ela teve pessoas que foram tendo essa representatividade, assim, sabe? Assim, vai indo. O Alan hoje é um professor na universidade. Eu sou uma professora já há mais tempo na universidade. A Laura é uma jornalista formada por essa universidade. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos conseguindo mudar nessas universidades e na visão de ciência com a nossa chegada, digamos assim, na universidade? Né? Assim, ó, nós, na verdade, né, e eu acho que essa é a mudança, Alan, que eu acredito que ela se dá a partir dos nossos estudantes e muito mais a partir da consolidação das ações afirmativas. Então, é um processo que eu acho que ele começa mais agora. Ele começou com as mas que ele começa a se consolidar agora, assim, é nós pensarmos que nós ocupamos um espaço que ele ainda é pequeno numericamente, assim, se tu tem 95% branco, 5%, né, negros ou as pessoas de cor, né, porque essa é uma coisa horrorosa, né, assim, sabe, mas tu tem 5%, que assim, não tem disputa, né, gente? Como é que tu faz uma disputa de 5% com 95%? Que assim, como é que nós vamos fazer isso? Quais são os elementos que nós precisamos ter, a não ser a nossa unidade, né? A nossa ferocidade, no sentido de nós estudarmos muito e sabermos muito para nos contrapor a isso, porque senão nós seremos sempre acessórios, né? Nós sempre seremos demandados a fazer, né? E aí entra essa discussão, que ela é muito interessante e ela é muito séria, que é a questão da representatividade. Nós pensamos assim, não, então a Sandra está lá, ela é pró-reitora de extensão da universidade, isso é representatividade dos negros, porque ela está lá, é pró-reitora de extensão. É uma. E a proporção? E onde é que estão os outros negros? Né? Assim, a invisibilidade das jovens mulheres negras, das meninas negras na universidade, a invisibilidade das velhas negras. Então, gente, assim, ó,
Isso tudo não dá para a gente ficar simplesmente fazendo um discurso e assistindo. Tem um estudo que está saindo, que ele vem do Centro-América, e ele faz uma discussão sobre educação, né? O que nós queremos no futuro da educação no mundo, para 2050? Como é que nós pensamos isso? E a semana passada eu fui chamada por esse grupo, né, para fazer uma discussão sobre isso. E eu disse exatamente isso. Nós só conseguimos fazer uma discussão sobre educação, para o futuro, que é educação, se nós tivermos a compreensão desses novos atores que estão nas universidades. Se esses novos atores não tiverem condições mínimas de se colocarem, de ter voz, que não adianta estar e não ter voz, né? De ter voz, se esses novos atores não tiverem voz, não dá para pensar em educação para o futuro, né? Assim, não tem como pensar no amanhã se os negros continuam não tendo voz, se os negros jovens continuam sendo mortos, se as jovens negras nas universidades continuam não tendo voz, continuam sendo invisíveis. Então, o que nós queremos? Representatividade de uma Sandra, de um Alan? Não, eu quero mais gente nesses lugares. Eu quero gente em todos esses lugares. Porque se não for assim, nós não vamos mudar nada. É por isso que, nesse sentido, eu penso que as ações afirmativas, elas são fundamentais, elas têm que ser continuadas, apoiadas, expandidas. A gente não vai terminar, a gente não pode acabar uma estrutura como essa, né, histórica, de séculos, em poucos anos. Então, eu acho que a gente tem que lutar por ações afirmativas, que elas se expandam, pensar, como a senhora falou lá no início, né, a questão do acompanhamento desses estudantes que chegam aqui, mas também eu acho que, numericamente, desse 95%, né, de pessoas brancas que estão também em posições de poder, a gente vai precisar de muitas dessas pessoas. Assim. E pensar também, essa próxima questão importante, que eu fiquei pensando na questão também da educação básica, né? Eu tenho uma relação muito forte com a educação básica. A educação básica, ela é majoritariamente frequentada, a educação básica pública, né? Majoritariamente frequentada por corpos negros. Então, eu acho que essa universidade, com os corpos negros que aqui estão, não só a URGS, mas todas as universidades, né? Com os corpos negros os poucos pontos pretos negros que estão ali, juntamente com as outras pessoas que devem se educar, né, seja subjetivamente ou seja coletivamente, se educar para as questões raciais, entender o seu lugar de privilégio, e a gente, junto, a gente vai ter que trabalhar essas questões. Então, a universidade ela tem um papel fundamental, por exemplo, na formação inicial dos professores. Eu acho que a desconstrução histórica de professores, de pedagogos, né, e eu digo professores porque são as pessoas que vão realmente estar nessa base da educação básica. Eu acho que a gente construir um novo projeto político-pedagógico para as licenciaturas, para os bacharelados. Eu quero mais engenheiros voltados para as questões raciais. Como é que a gente não... Eu escuto alguns colegas dizendo eu não consigo pensar questões raciais para as engenharias. Como não? Se as engenharias, né, os engenheiros constroem casas, os arquitetos... Então, que tipo de arquiteto a gente está formando? Que tipo de arquiteto a gente está formando? Que tipo de engenheiro a gente está formando? Que tipo de advogado? É um país que mais forma advogados no Brasil, né? Então, a profissão que a gente mais forma é direito. Então, e cadê esse senso de justiça social? Como é que a gente pode ter um país com tantos advogados e a justiça social tão devastadora? Então, eu acho que esse processo é um processo que a gente vai ter, e isso está muito pautado, na minha perspectiva, nessa nova epistemologia, nessa nova maneira de pensar essa estrutura, né? Os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, os projetos de ensino, é um movimento também que a gente, só 5%, a gente não vai dar conta. Então, é muito importante que as pessoas brancas que estão nos ouvindo, né, e que estão ocupando com grades, núcleos docentes estruturantes, que estão orientando estudantes, que estão pensando, porque as ações afirmativas na pós-graduação, a gente sabe como funciona, né? Então, que os coordenadores de pós-graduação pensem nessas políticas, procurem maneiras de efetivá-las, de acompanhá-las. Então, assim, eu tenho feito muito isso, assim, eu tenho feito essa reflexão, né? Porque a gente realmente, a gente quer mais pessoas. Como é que a gente pode conviver com tanta disparidade, né?
com tanta disparidade, com tanta desigualdade num país onde realmente a gente tem a maioria da população negra que está fora desses espaços de poder. Então, nessa relação de poder, onde a gente está subrepresentado, né, em sociedades científicas, em lugares decisórios, né, lugares importantes, de agências importantes, a gente está subrepresentado. Então, é muito importante que essas pessoas outras também se atentem, se eduquem, discutam. Aí eu digo, se racializem, porque é importante se racializar, né? Entender que essa sua raça, que foi sempre colocada ali como hegemônica, como superior, né? Nessa relação de poder, ela também estabelece opressão e privilégios. Eu vejo que dentro disso nós temos um desafio, eu vou esquentar aqui um pouco o nosso debate, ainda mais, né? Nós temos um desafio que eu acho que a gente fala de forma en passant, né? E não consegue entrar no que move, digamos assim. Né? Ao longo, desde a aprovação, especialmente da lei de cotas, que é onde se institucionaliza, do ponto de vista nacional, o processo, né, de democratização do acesso ao ensino, tu não consegue avançar para o nível 2, que é da incidência sobre as estruturas das universidades. E aí, vou chegar no ponto da nossa universidade, que é uma das universidades mais tradicionais e também de estrutura mais conservadora, do ponto de vista da sua formalidade, da pouca flexão, né, das suas estruturas, e nós temos muita dificuldade em conseguir avançar. Né? Se nós formos falar da portaria do MEC, o Weintraub fez, aquela sem vergonhice, né, na calada da noite da sua saída, de tentar acabar com a possibilidade de cotas na pós-graduação, de fato era uma portaria que possibilitava o debate, mas que ela tinha um resultado muito aquém daquilo que se esperava, né, da sua dimensão de materialidade nas pós-graduações pelo Brasil. Na nossa universidade também, né, muito difícil o debate na maior parte dos programas de pós-graduação. Né? Então, bom, como que nós podemos, de fato, alterar isso que nós estávamos falando antes, da condição dos negros nas nossas universidades, na academia, sem nós alterarmos o espaço na produção de pesquisa, né, que acaba sendo o espaço mais estratégico, obviamente, da estruturação de uma universidade. Né? Então, queria colocar isso na roda, assim, para... Mas é que aí tem que ter a condição primeira de que as pessoas possam chegar nesse lugar para fazer a pesquisa, né? Quer dizer, assim, porque o que acontece, né, Laura, assim, é que hoje essa dificuldade das pessoas chegarem em determinados lugares, quer dizer assim, vamos partir assim, não é questão das cotas na graduação, porque tu tem um concurso vestibular, tu tem lá as cotas todas, vamos lá. Mas depois disso, tá? Assim, ó, concurso docente, tá? Assim, ó, tu tem algumas áreas têm vagas para negros, outras não têm, certo? Assim, as que não têm, assim, pode ter negro fazendo porque ele não vai entrar, a gente sabe que é assim. Não vai entrar porque vai ter alguma norma, alguma coisa, alguma pontuação que vai ser subjetiva e tu não vai achar nada a não ser depois a explicação de que era negro, né? Assim. Para o acesso à pesquisa, para ser pesquisador, para fazer pesquisas, também tem essa questão, quer dizer assim, sabe? Não é porque tu não seja competente, não é porque tu seja bom, porque tu é negro, tu é negra, né? E vai ter alguma letrinha miúda nessa coisa toda que a gente não vai ler e que nas letrinhas miúdas nós vamos ficar fora, né? E essas letrinhas miúdas, elas não são concretas, não estão escritas, não estão mesmo na letrinha miúda dos manuais, elas estão lá escondidas, mas que elas permitem que quem está no comando, quem tem a direção da coisa, possa fazer uso das letrinhas miúdas, e aí nos exclui. Essa é uma das questões. A outra, né, assim, que eu acho que é muito forte para mim como mulher, é o fato das mulheres negras, quer dizer assim, onde é que nós, mulheres negras, estamos conseguindo produzir conhecimento, sabe? Tem gente produzindo conhecimento sobre nós, sabe? Sobre nós. E nós? Por que o nosso conhecimento que nós produzimos, e que ele é tão bom, tão competente, tão alto, e que nós temos uma experiência e produzimos falando dele, o nosso não aparece? Também porque, né, as letrinhas miúdas, elas nos excluem.
E as letrinhas miúdas, elas não estão escritas, porque as letrinhas miúdas aí não é uma questão da letrinha, é uma questão da cor. Única e exclusivamente da cor, né? Então, tudo isso, quer dizer assim, sabe? Tu imagina que em algumas situações assim, os negros e as negras, né, na própria academia, assim, não é reservado a eles um papel de destaque, eles não estão numa situação assim, para eles chegarem num local melhor, isso exige matar um leão por dia, ou mais, vários leões por dia, né? E mesmo assim, tem gente que ainda não vai respeitar isso, né? Então, não é só a gente ter acesso à universidade, não é só a gente conseguir passar no concurso público, mas é a gente conseguir, e esse salto aí é que nós temos dificuldade de dar. Eu acho que o Alan está certo, é racializar os brancos também. Agora, como a gente faz isso? Porque isso também é muito difícil. Discurso é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Falar, você diz todas as coisas. Agora, a prática. Tudo, né? No papel cabe tudo, no ar cabe todas as palavras. Agora, na prática, como é que isso se dá? Quais são os espaços? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Né? De repente eu posso ir até aquela porta, daquela porta eu não vou passar. E a gente sabe, nós sabemos, né? Assim, nós sabemos que isso é assim, né? Assim, agora, aí tu vai perguntar assim, e como é que a gente vence isso? Eu acho que a gente vence isso realmente com essa insistência que a gente vem tendo, com essa conscientização dos jovens negros e negras, né, para que possam cada vez mais se fortalecer e cada vez mais unidos fazer esses movimentos, né? Quando eu falo com as meninas negras, eu costumo dizer assim, eu, assim como outras velhas negras que estão por aí, nós fizemos a nossa parte, a gente não vai sair da circulação, mas a gente está aqui atrás para dar um suporte. Agora, vamos à luta, porque nós temos um caminho ainda para andar, né? A guerra não está ganha, mas também não está perdida. Portanto, nós estamos na batalha, né? Eu, para articular... Vou só ler um comentário aqui do Elielson Pereira. A academia apresenta uma estrutura patriarcal e elitizada que edita todas as políticas de ações afirmativas. Ok, alguns conseguiram até os últimos anos, mas várias coisas vêm sendo invalidadas, a exemplo da caneta de Weintraub na questão da pós. Mas a minha pergunta é, como não apenas manter as políticas de equiparação histórica em um cenário no qual os jovens pesquisadores, aqueles que decidem seguir carreira acadêmica, mas também institucionalizar... eu acho que cortou a pergunta dele. Vou passar para o... Elielson, veio cortada a tua pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou passar para o professor Alan. Eu só queria articular um pouco com as reflexões que a professora Sandra traz, assim, no sentido também de trazer um ponto, né, e também com a tua pergunta, assim, de que eu vou falar do meu lugar, né, da física, das ciências exatas, né, a física e as ciências exatas, historicamente, ela não está projetada para as pessoas negras, né, as ciências exatas, elas não são, assim, elas não são desde cedo uma possibilidade de realização profissional para as pessoas negras, não chega, e também não está nos livros, a gente não vê pessoas negras representadas nesses livros, então tem toda essa barreira, né? E como a professora Sandra disse, é isso, eu acho que são lutas que seguem, né? As próprias ações afirmativas é uma luta histórica do movimento social negro organizado, né? Antes de estarmos aqui, outras pessoas são pelo menos 50 anos de luta histórica, né? Então, assim, e a gente vai ter que continuar. Acho que as pessoas que estão chegando na universidade, os professores novos, negros, os estudantes negros que estão, né, que estão chegando, a gente tem que cada vez mais assim, se organizar nesse sentido, porque eu não posso fazer projetos de pesquisa com estudantes negros, né, com pessoas negras, se essas pessoas sequer estão. Eu, em 6 anos de URGS, eu conto nos dedos quantos estudantes negros eu tive. Né? Então, eu acho que é toda uma desconstrução realmente que é estrutural. Especialmente é um outro em relação às humanas, né? As exatas têm o número de mulheres negras, né? Há uma subrepresentação de pessoas negras, sobretudo, né? Homens e mulheres negras. Então, assim, é um movimento que é estrutural, né? Que passa por tudo que a gente discutiu até agora, passa pela educação básica, mas eu acho que são processos, né? E a gente está nesse processo. Nesse momento, eu acho que é importante a gente reconhecer o impacto das ações afirmativas, e eu acho que do nosso lugar, dos nossos lugares, né,
a gente vai ter que abrir portas. E aquelas portas que a gente não conseguir abrir, a gente vai ter que arrombar, como sempre. Porque são lutas sempre, né? São lutas sempre. Então, ocupar os lugares, né? Estar nas sociedades científicas, colocar discussão, criar grupos de trabalho para trazer essa reflexão à tona, né? Grupos de trabalhos mistos para pensar, é um processo mesmo porque ninguém nasce racista, né? A gente já sabe, ninguém nasce racista, as pessoas aprendem a ser racistas. Então, se elas aprendem a ser racistas, é um longo processo de desaprender. E para desaprender, a gente vai ter que ser criativo. Eu tenho vários movimentos que eu tenho feito, mas, de novo, é um coletivo, a gente vai ter que ir realmente em coletivo cada vez mais, né? Se aquilombando mesmo, sozinho a gente não consegue, não é um trabalho individual, né? Assim, tem que ser em coletivos, a questão dos movimentos sociais, dos grupos, né? Dos coletivos. Eu acho que é isso, é uma construção. Eu acho que é um momento. Por outro lado, eu acho que é um momento muito importante, interessante da gente poder discutir tudo isso, né? De poder, pelo menos, colocar em pauta. E as barreiras, como a professora Sandra falou, são inúmeras, porque o racismo, ele é explícito. Eu tenho vários, acabamos de publicar, junto com a Márcia Barbosa, um artigo onde eu coloco só quatro, mas eu tenho centenas de anotações sobre o racismo explícito. Mas tem o racismo implícito, que é aquele racismo do cotidiano, as fofocas científicas, o racismo do olhar. O racismo do olhar, sabe? Assim, você vai no concurso público, então você vê que o teu sotaque, a tua cor, a tua orientação sexual, o teu gênero define o resultado, sim, porque é implícito, entende? Então, assim, as sabotagens profissionais, o isolamento, o confinamento, te deixam ali no canto, se vira, a professora Sandra falou, né? A trajetória de uma mulher negra, né? Então, assim, sozinha, completamente sozinha. Então, essas também são mecanismos que esse sistema racializado de fazer ciência está aí há séculos. Está aí há séculos. Então, os corpos negros, as epistemes negras, representam uma ameaça. A questão fundamental é essa, né? Essa presença desses corpos incomoda porque esses corpos ameaçam. E ameaçam o quê? Ameaçam esse privilégio que está aí dado. Tenho perguntado, na verdade, nas minhas apresentações, eu tenho perguntado isso. Parece, né? Quando a gente olha para a URGS, 95% branca, e as universidades de maneira geral, né? Parece que sempre houve ações afirmativas para essas pessoas, né? Porque há uma seleção o tempo inteiro ao longo da trajetória estudantil, de vida dessas pessoas, que garantem que essas pessoas cheguem à universidade, que elas sejam engenheiros, ocupem lugares de poder, sendo que essas pessoas sequer são maioria da população. Então, assim, a gente tem que realmente, de alguma maneira, destravar essa discussão. Acho que a gente tem que ter coragem para jogar essa discussão realmente no ventilador, à mesa, trazer à mesa, discutir. E, assim, realmente é tenso. É tenso porque eu mesmo já experimentei várias situações de tensão. E todas as vezes que você vai discutir as questões raciais, as pessoas ficam exaltadas, elas colocam o dedo na tua cara, dizem que não é verdade, porque assim, não é achismo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente discute é com base em dados, em estatísticas, números, tem análises quantitativas e qualitativas. Ninguém está baseado em achismo. São dados científicos, né? Então, assim, até isso as pessoas, mesmo pessoas esclarecidas, pessoas cientistas, professores titulares, não tem diferença. Eu digo para vocês, na minha experiência, não tem tido diferenças. Eu posso conversar com um professor titular, eu posso conversar com alguém que nunca teve uma educação formal, né? E o racismo atravessa classe, gênero, então é isso. Então realmente, são lutas que seguem, né? Sempre. Eu vou terminar de ler a pergunta do Elielson, que ele conseguiu mandar aqui a outra parte, que era: como não apenas manter as políticas de equiparação histórica em um cenário no qual os jovens pesquisadores, aqueles que decidem seguir a carreira acadêmica, mas também institucionalizar estes espaços já criados por outros negros que vieram antes de nós? A perspectiva da carreira acadêmica, será que o percentual de pós-graduandos negros é maior do que o de brancos e pardos? Essa pergunta do Elielson. Deixo para vocês, gente. A física, que eu conheço bem, né? A gente acabou de fazer um estudo sobre isso, então a gente vê que, na verdade,
tem um maior número, inclusive saiu uma pesquisa uns meses atrás dizendo que hoje as universidades têm o maior número de pessoas, né, pretas e pardas, né, mas, na verdade, por exemplo, na física, nas ciências exatas, a gente percebe que, embora pessoas negras, né, a gente tem um grande número de mulheres, por exemplo, na física, ou a gente tem uma grande quantidade de pessoas negras na graduação, essas pessoas vão desaparecendo ao longo da carreira. Então, lá na graduação, pode até ter uma grande quantidade de negros e negras, mas ao longo da carreira, se a gente vai fazer um recorte no mestrado, no doutorado, aí se você vai para professores, né? Então, na URGS, pelo menos 3% de professores negros, entende? Então, assim, essas pessoas vão desaparecendo. É um efeito parecido com o efeito tesoura, que as pessoas, né, estudam muito bem para as questões de gênero, ou seja, por que as mulheres desaparecem ao longo da carreira, né? Então, para a questão racial, a gente tem percebido o mesmo tipo de comportamento. Embora tenha entrado pessoas negras na física, por exemplo, na graduação, num número maior do que antigamente, mas quando você vai para o mestrado, para o doutorado e para altos níveis da carreira, cai bastante. Mas ainda assim, mesmo levando em conta o número de pessoas que têm entrado na graduação global no Brasil, ainda há uma subrepresentação de pessoas. Então, na SBF, na Sociedade Brasileira de Física, a gente tem, né, 68% de pessoas brancas, né, 88% de pessoas heterossexuais, a proporção de mulheres é 30%, de negros, pretos, pardos, 26%, né? Então, assim, se você vai para a União Astronômica Internacional, é menos de 1% negros. Então, mulheres, 16%. Então, assim, os números mostram para a gente que, na verdade, cai. Esse número vai caindo ao longo da carreira. E cai por quê? A nossa conversa inicial. Cadê as políticas de acompanhamento? Porque essas pessoas negras, na física, por exemplo, elas tiveram uma formação básica, muitos não tiveram professores de física. Cerca de 25% de professores de física do Brasil são licenciados em física. Então, muitas dessas pessoas não tiveram formação em física, não tiveram professores de matemática, ou tiveram professores, né, com outra formação, não viram física na educação básica, muitas vezes no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. São essas pessoas que chegam à universidade e vão ter que enfrentar essa barreira. Vão ter aulas de cálculo, vão ter aulas de física, física 1, 2, 3 e 4, não tem nenhum tipo de acompanhamento. Todo mundo trata essas pessoas do mesmo jeito. Então, uma pessoa que estudou numa escola privada de alto nível é a mesma coisa que uma pessoa que veio de uma escola pública da Restinga, que não teve professor de física durante toda a educação básica. Então, eu acho que é isso que a gente está falando. Né? Sem falar que esses estudantes que chegam não tiveram acesso a curso de línguas, não viajaram 2 vezes por ano para países, para visitar o Louvre. Então, tem toda a questão cultural também que é importante, né? Os aspectos culturais, né? O background cultural, quem são os pais desses estudantes que chegam, qual é o grau de formação desses estudantes. Então, assim, não tem como a gente tratar igual, né? Tudo isso, Alan, tudo isso é verdadeiro. E eu acho que tem uma situação muito perversa, paralela aos números, paralela a essa verdade, que é quando nós, negros, jovens, estudantes, professores, velhos, né, assim, negros, servimos como escada, como degrau dos brancos, certo? Assim, então, tu pega um jovem ou uma jovem estudante negra que tem um potencial, nunca viajou, não estudou inglês, não fez nada disso, mas é uma jovem estudante negra, e aí tu vai ter um orientadora, sei lá o que, branco, porque tem um potencial ali. E eu ponho esse estudante negro na minha orientação como um troféu. Eu me aproveito disso. Também os próprios pesquisadores, quer dizer assim, quando um pesquisador ou pesquisadora branca se utiliza do acompanhamento desses negros e negras que estão ali, mas quem aparece depois lá são os pesquisadores, pesquisadoras brancos, e os negros ficam lá, quer dizer, então tu tem realmente algumas coisas que são extremamente perversas, e que a gente não se dá conta no momento que elas estão, né, no dia a dia ali, a gente só se dá conta que elas existem depois, né, quando tu começa a olhar para aquilo ali, tu vê o seguinte, olha, né, temos problemas aqui, quer dizer assim, sabe, os estudantes negros invisíveis, né, com dificuldades de orientação na graduação, né, porque são considerados limitados por professores, né, assim,
Aí fala assim, tem que estar denunciando racismo todos os dias, isso passa no teu dia a dia, tu não vê. Quando tu para e olha, assim, opa, não é bem assim. Por que eu não fui orientado pelo fulano? Ou por que eu fui orientado pelo fulano ou pela fulana? Porque sou um troféu também, né? Também sou um troféu, né? Então, eu acho que essas coisas, elas são assim... Oi, Laura. Não, desculpa, eu achei que tinha concluído. Pode concluir. Não, sim, concluí, pode. Ah, tá. Não, eu puxei duas perguntas aqui muito pertinentes aqui da Juliana, aqui de Porto Alegre, também mestranda da Faculdade de Educação da URGS. Ela mandou: como vocês pensam que podemos descolonizar e enegrecer os currículos, as bibliografias e as pesquisas na URGS e nas demais universidades brasileiras? Adotar uma política de ações afirmativas transversal em todos os espaços da universidade, como bolsas de iniciação científica, etc., podem ser uma alternativa? E a segunda pergunta dela é: como vocês veem o papel dos núcleos de estudos afro-brasileiros, NEABs, na disputa sobre o conhecimento produzido e reconhecido como válido para a academia? Posso comentar? Essa primeira parte da pergunta, eu acho que é uma pergunta interessante. Assim, a gente tem feito isso na URGS, né? A universidade, a gente tem... São várias tensões. Primeiro, eu quero dizer que existe a Lei 10.639, que prevê, né, essa lei de 2003, é uma alteração da LDB, que prevê o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de educação, da educação básica e também no ensino superior, sobretudo nas licenciaturas. Então, assim, existe essa lei, tem a 11.645 de 2008, que altera a de 2003 para incluir a questão indígena também. Então, assim, existem leis, a gente está amparados nas leis, a gente tem que fazer esse movimento. As diretrizes curriculares da licenciatura, dos bacharelados, está lá escrito, as últimas diretrizes, né? A gente tem que tratar no currículo as questões raciais, étnico-raciais, de gênero, né? E por que? Aí eu volto a pergunta um pouco. Então, a gente tem que fazer esse dever de casa, a gente tem que alterar os nossos currículos, a gente tem que fazer esse movimento, né? E a gente tem feito na URGS, a própria Pró-Reitoria de Graduação tem procurado mapear quais são essas iniciativas, a gente tem na URGS a disciplina Encontro de Saberes, então assim, a gente tem vários movimentos, e na minha perspectiva, é a maneira correta de fazer, é a gente sentar, quem está nas congrades, quem está, né, nesse movimento, pensar. Só que esse currículo não é só uma disciplina, não pode ser só uma disciplina no currículo que vai resolver tudo isso. Não. Tem que ser realmente uma mudança a descolonização, para mim, ela passa primeiro pela descolonização do pensamento. Por isso que é muito importante as reflexões, né, a educação antirracista nessa perspectiva, de que cada um, na sua subjetividade, na sua coletividade, faça esse movimento, faça essas reflexões, reveja as suas posturas. Então, por que a gente vai estudar história ou filosofia e ter lá no currículo 75% das referências bibliográficas europeias, brancocêntricas? Por que é assim? Né? Então, a gente tem que questionar, por que é assim? Porque a gente vai privilegiar sempre uma perspectiva de mundo, né? E não as outras perspectivas de mundo. Então, isso tudo por conta do racismo. O racismo institucional, o racismo estrutural, né? Então, a gente volta de novo para o início. Essas instituições científicas, as universidades, todas as instituições de educação, elas foram construídas nessa base histórica, né? Então, a educação foi negada no Brasil aos corpos negros por muito tempo, e se a gente colocar, assim, criticamente, até hoje tem sido assim, né? O fato da educação pública ser do jeito que é, largada muitas vezes em diferentes aspectos estruturais, pensar o salário dos professores está muito relacionado com uma política de Estado. Então, é uma política de Estado, sim, racista, né, de privilegiar alguns em detrimento de outros. Então, para a gente mudar isso na universidade, de novo, para mim é fundamental mover. Por isso que eu, na física, estou na Congrade, eu estou no NDE, eu estou pautando, eu estou pedindo, eu estou criando... A gente vai fazendo movimentos que vai contaminando outras pessoas. Porque, de novo, eu sou na física, no universo de 100 professores na média. Então, assim, é um movimento. Criar a bolsa de iniciação científica. Eu, por exemplo, criei projetos de iniciação científica voltados para as questões raciais. Mas não tem que ser necessariamente para as questões raciais. Eu posso discutir com estudantes negros qualquer tema. Eu posso discutir temas de física, eu posso discutir temas de astrofísica, qualquer tema, entende? Mas o mais importante é que para a gente descolonizar esse pensamento, a gente tem que fazer essas reflexões, né?
essas leituras elas têm que acontecer. Por isso que eu acho importante assim, tudo que está acontecendo, né? O movimento das mulheres negras, as mulheres negras intelectuais, né? A gente viu ontem Roda Viva com o Silvio. Então, assim, eu acho que tudo isso está sendo enriquecedor. E que esse seja um momento para que as pessoas se movimentem, para que as pessoas se revejam, para que as pessoas se racializem e percebam todos esses privilégios, né? E o NEAB, assim, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu faço parte do NEAB, né, o Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas da URGS, que pertence, né, está lotado, né, é um núcleo que pertence à Pró-Reitoria de Extensão. Então eu me sinto muito à vontade de dizer que é um dos melhores lugares da URGS para mim. O NEAB, o DEDES, né, o NEAB são lugares realmente de empoderamento. Nesses lugares nós temos professores, técnicos, estudantes, fazendo pesquisa, pensando em ensino, fazendo extensão articulado, né, para essas questões, com essas pessoas, com esses povos. A semana passada a gente fez um manifesto para a questão das vidas negras importam. Então, os NEABs, não só o da URGS, mas os NEABs das universidades, também uma conquista de todo esse movimento, né, social negro, é assim, uma das mais importantes políticas, um dos mais importantes núcleos que a gente tem nas universidades para pensar essas questões e tem feito de maneira extraordinária, né? São vários professores negros, brancos, né? Assim, a gente tem feito realmente coisas incríveis, né? Ao longo desse tempo que o NEAB, no caso da URGS, existe. Verdade, Alan, verdade. Professora Sandra. Não, eu acho que é bem isso, assim, só a união, só essa possibilidade da gente se articular uns com os outros, né, encontrar os nossos diferentes pares para conseguir levar adiante, porque senão a gente não consegue avançar, né, e às vezes a gente olha assim, pensa assim, olha, a educação antirracista não avançou, por que ele não avançou? Não, ela avançou, gente, ela avançou, na verdade, entendeu? Assim, ó, só que, assim, ó, esses avanços, às vezes, a gente queria que fosse mais, mas é muito difícil ser mais, né? A gente precisa se contentar, e por isso que eu digo sempre assim, né, que o fato de ser mais velha me diz que eu tenho uma trajetória que eu sei o que era e quando se avançou até agora, entendeu? A gente não foi agora, não foi ontem que essa caminhada começou, não foi comigo que ela começou, mas o quanto a gente já avançou, se tu pensares assim, que as universidades nunca foram um lugar para negros, elas não foram para isso, né? Assim, e hoje nós já temos, não somos muitos, mas já estamos nas universidades, né? E a universidade é um lugar. Outro dia eu fui fazer uma gravação para um grupo de Santa Maria e eu dizia para eles exatamente isso, assim, ó, a universidade é um lugar nosso, é um lugar de negros, porque nós temos que disputar o conhecimento, nós não podemos desvalorizar este lugar. Nós precisamos matar um leão por dia, ou mais do que um leão por dia, vamos fazer várias coisas, vamos fazer projeto de pesquisa, projeto de extensão, vamos dar aula, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas se é esse o caminho que nós temos que fazer, né, nós vamos fazer. Porque, assim, ó, conhecimento, ou disputar o conhecimento, é disputar um projeto de sociedade. E nós estamos na disputa do projeto de sociedade. Mais do que nunca nós estamos disputando um projeto de sociedade, a sociedade que nós queremos. E esse se dá dentro das universidades, onde nós conseguimos construir esse debate do conhecimento e onde nós, negros, conseguimos trazer para dentro da universidade as nossas trajetórias, a nossa ancestralidade, uma cultura que ela não tem lugar ainda dentro da universidade. Quem é que vai trazer, se não somos nós? Então, é muito importante isso. Não dá para a gente também, como se diz, jogar a criança com a água da bacia, né? Assim, sabe? As conquistas que nós temos que valorizar muito elas, né? E continuar preservando elas. E eu acho que às vezes a gente dá um recuo, a gente precisa recuar 2 passos para poder avançar na semana seguinte, entendeu? Porque a gente não consegue só avançar. A gente até recua para acumular energias para avançar mais adiante. E eu acho que os NEABs hoje representam muito isso, entendeu? Assim, de às vezes ter que recuar e avançar de novo para poder acumular conhecimento e ir para essa luta. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente faz, né? E a possibilidade, né, da gente inserir, né, o debate com os nossos alunos, né, eu acho que ele é muito importante, né, assim, ó, como professora, eu tenho essa tarefa que é muito importante, né? Discutir com as minhas meninas negras, qual é a situação, como é que nós estamos colocadas, qual é o nosso papel, afinal de contas, nessa sociedade, né? Uma sociedade machista, racista, né? Assim, sabe?
e que torna mulheres negras, jovens ou velhas, invisíveis, né? Quando não objeto de desejo são invisíveis, né? Assim, sabe? Tu tem muitos debates sobre isso, mas que eles se esvaem dentro da universidade, porque nós ficamos aqui no nosso canto, com mulheres negras, discutindo aqui, e deixamos que a coisa passe, porque depois passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós vamos fazer outras coisas, não fizemos essa discussão, né? E aí se vai, quer dizer, assim, hoje nós temos na URGS diferentes movimentos de meninas negras na universidade, todos eles ainda um pouco isolados, né? Assim, sabe? O que dificulta tu ter uma melhor avanços nesse processo, né? Assim, porque acabam se isolando, coisa e tal, o que também é próprio, né? Assim, se a gente vai ler a nossa história, a nossa trajetória de negros e negras, quer dizer assim, a questão das tribos, de como nós vivemos, das nossas comunidades, nós temos muito isso, nós temos sim da nossa unidade, né, da nossa comunidade, mas nós temos muito o nosso eu, o nosso indivíduo, o nosso espaço pequeno, da nossa família. Então, todas essas coisas a gente tem presente, a gente sabe que elas existem e elas estão dentro da universidade. Perfeito. O nosso debate foi rolando aqui, já estamos chegando no nosso tempinho final. Né? Queria pedir para todo mundo aí que não curtiu, para curtir nossa página, curtir nossa live, compartilhar. Né? Queria, antes de passar para a professora Sandra e o professor Alan se despedirem, queria agradecer muito a presença de ambos aqui. Nossa ideia, nós temos feito aqui do espaço da minha página um espaço provocador, assim, de reflexões. Né? Tivemos essa ideia logo no começo da crise do coronavírus de saber como que a gente podia rechear esse espaço aqui da rede social com sendo um espaço crítico de qualidade de reflexão, né? E fizemos um pouco desse giro e já estava falhando, né, na nossa organização, das nossas lives, a gente debater o papel dos negros na academia, né? Compreender que o racismo é um projeto de dominação, né, e que o espaço da academia, da produção do conhecimento, ele é um espaço estratégico, porque ele também é um espaço de acumulação de capital, né? De acumulação de capital cultural, e, portanto, incidir sobre ele é fundante para a construção de uma nova sociedade. E se nós, falando de Brasil, pensamos ainda que nós vivemos um Estado hoje não democrático sob o governo Bolsonaro, onde suas políticas de desmonte, especialmente na educação, atingem especialmente o povo negro e pobre, porque era quem estava tendo uma mobilidade social ao longo das últimas 2 décadas, né? Portanto, combater o racismo estrutural, ocupar o ambiente acadêmico, também é um enfrentamento, né, a uma escalada autoritária do nosso país. Né? Então, a gente conseguir fomentar essa reflexão crítica, especialmente entre a galera que está mais ativa no ambiente acadêmico, é fundamental, porque eu acho que isso tem uma síntese da fala de vocês dois que eu gostei muito, né, nessa tarde, é da importância de nós nos organizarmos, né, acho que o Alan falou ali da questão que só as leis por si só elas não garantem, né, nós precisamos ter um movimento de acúmulo de força dentro do ambiente acadêmico, e eu acho que isso é importante. A professora Sandra foi minha professora na Faculdade de Comunicação da URGS, na Fabico, e primeiro a importância que era ter uma professora negra, né, então começar por este ponto, e o segundo, do quanto que ela sempre nos falou deste papel na comunicação. E a minha turma, né, professora Sandra, era uma turma onde nós éramos muitos. Né? Foi a turma da mudança do cálculo do vestibular. Então, até 2011, nós tínhamos turmas que já tinham cotas na URGS, mas não preenchíamos todas as vagas. A partir da entrada da minha turma, foi a turma onde nós passamos a preencher a totalidade das vagas étnico-raciais. E a mudança do pátio da Fabico com as turmas cheias de negros, né, era uma mudança muito, muito substantiva, né? Então, fortalecer esse espaço, né, fortalecer o espaço acadêmico, o espaço de pesquisa, é o que produz consequência, né, no ambiente acadêmico, as políticas de democratização do acesso. Então, queria muito agradecer aqui essa nossa tarde e vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, Laura, de estar aqui com você, com a professora Sandra, nessa discussão que nos interessa a todos. Eu queria dizer assim que eu tenho trazido, né, esse número da URGS de 95% brancos para chamar essa racialização, mas também eu quero dizer que eu não me sinto sozinho na URGS. Assim, é um lugar que eu realmente tenho
encontrado muitos amigos, professores, pesquisadores, estudantes, muitos apoios também, né? E eu acho que, assim, eu sei, e eu digo isso para as pessoas negras, os estudantes negros que estão nos ouvindo, que é muito importante entender isso, né? Que a URGS, ela nos dá muitas oportunidades, mas a potência está em nós. E a gente pode fazer muita coisa. E, assim, eu queria dizer também que eu estou completamente de acordo com a professora Sandra, né, quando diz assim que a gente precisa entender que numa democracia, e a democracia no Brasil ela só vai existir quando a gente fizer esse dever de casa, né, para a questão racial, a democracia ela é disputa sempre. Então a gente vai estar sempre brigando, a gente vai estar sempre lutando, porque ela é disputa o tempo inteiro, né? Mas o mais importante é que a gente também compreenda que nós, como negros, né, a gente não é um momento esse, não é um momento amanhã, pós-pandemia, mas tem sido para nós, para nossas famílias, né, para os nossos, um momento sempre de morte, né? A política de morte ela está sempre à espreita. Então a gente é muito potente, a gente é muito capaz, e eu tenho certeza que juntos e juntas nesses espaços a gente vai conseguir tudo que a gente quer, assim. E a universidade ela tem esse papel no Brasil. Ela tem um papel de transformar o Brasil socialmente. Eu acho que é muito bom a gente também ter essa responsabilidade, né? Que nós, e aí eu de novo a professora Sandra, né? Como negros na universidade, eu acho que a gente ainda tem esse gostinho dessa responsabilidade mais especial de pensar nos nossos, né? De pensar nos nossos, né? Os nossos pais, os nossos avós e também os que vão chegar, né? Os que vão chegar quando a gente não estiver mais aqui. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando com duas mulheres poderosas, né? E que eu admiro no sentido da gente pensar essas questões. Laura, muito obrigada, professora Sandra. Laura, muitíssimo obrigada pela oportunidade. Bom aqui conversar com o Alan, porque eu e o Alan nos encontramos em vários momentos, em outras conversas, outros diálogos, mas aqui foi realmente muito bom isso. Eu acho que é uma reflexão absolutamente necessária, ela não pode parar aqui, né? Eu acho que concordo com o Alan que a universidade é um lugar que nós temos apoio, mas também é um lugar de uma disputa muito velada, de uma disputa que às vezes nos condena, né? Nos condena pelo olhar, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, a gente precisa avançar sempre, mas é a união que vai nos fazer fortes. E é a certeza que nós temos que disputar projetos. E a disputa de projetos é da democracia, é do dia a dia. Se avança hoje, se recolhe amanhã e se avança depois. E assim faz parte da nossa trajetória, da nossa ancestralidade, inclusive na discussão, como negros que somos. Muitíssimo obrigada a vocês dois. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada, pessoal. Hoje nós alcançamos aí nessa nossa 1 horinha de debate aí mais de 1.300 pessoas. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, que deixou um likezinho, né, e que esse nosso conteúdo vai continuar girando na rede para que mais pessoas aí possam acompanhar o nosso debate. Mais uma vez, muito obrigada, professor Alan, professora Sandra. Nos encontramos aí pelas redes, né, nesse próximo período. Espero que em breve também pelas ruas aí da nossa universidade. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.